Bom, nessa aula onde nós vamos realizar a leitura, interpretação e preparação da nossa arquitetura antes de realizar a importação para dentro do TQS e assim realizar a modelagem, o dimensionamento e o detalhamento do nosso projeto. Essa é a etapa, uma das mais importantes do nosso projeto. Não é a mais importante. Obviamente, depois que eu fizer essa leitura e interpretação, eu tenho vários momentos do meu projeto que eu posso realizar várias alterações para melhorar, até mesmo corrigir algum erro ou uma má interpretação nesse momento. Porém, essa etapa é onde você vai identificar qual o nível de complexidade do seu projeto, o nível de detalhes que você tem que ter cuidado. Então, a primeira coisa que eu faço nessa etapa é uma análise crítica sobre o meu projeto como um todo, avaliando o comprimento dos vãos, se existe a necessidade de repente trabalhar com balanços grandes, viga de transição, se o pé direito é muito baixo, de repente eu tenho uma limitação muito pequena para aumentar a altura de alguma viga que pode precisar vencer um vão de 6 metros, por exemplo. Um exemplo nesse sentido, eu tenho um pé direito de 2,50 metros numa edificação e eu tenho vãos da ordem de 6 a 8 metros. Então vou precisar de repente trabalhar com vigas mais altas. Será que eu tenho liberdade para colocar essa viga no pé direito como esse? Pé direito 2,5 com a viga de 60 ou de 80? Provavelmente não. Ah, Vinícius, pode ser que você utilize aí uma viga invertida e resolva o problema. Mas se eu inverter essa viga, será que eu não vou ter uma interferência com o telhado? Então esse é o tipo de análise que eu faço nesse primeiro momento. Pode ser que seja uma análise mais superficial ou análise mais profunda. Vai depender do quanto você investe de tempo nessa etapa, tá bom? Então eu recomendo que você sempre faça uma análise mais detalhada possível quando você recebe o seu projeto de arquitetura. Quanto mais minuciosa é essa etapa, mais assertiva vai ser a etapa de modelagem do seu projeto. Concorda comigo? Se eu já fiz uma análise, sabendo quais são os pontos mais críticos do meu projeto, onde que eu tenho que analisar com mais cuidado, e já pensei nas possíveis concepções que eu posso trabalhar para modelar essa minha estrutura, cada um dos elementos estruturais, mais rápido vai ser a minha etapa de modelagem dentro do TQS ou qualquer outro software que eu vou analisar, tá bom? Mas seguindo aqui com você bem passo a passo, o que eu costumo fazer em cada um desses desenhos? Pegar aqui primeiro a planta baixa. Na planta baixa, basicamente eu analiso a distribuição dos cômodos, se é uma edificação de múltiplos pavimentos ou um sobrado, uma residência de 3, 4, 5 pavimentos, além do térreo, cada planta tem que ser analisada com cautela. Por quê? Pode ser que no térreo, ali você vai ter simplesmente uma compactação de um aterro, alguma coisa do tipo, você não tem que se preocupar com a carga de laje sobre aquele pavimento, que é basicamente o que acontece em obras residenciais. No pavimento superior, eu já vou ter um pavimento com laje. Qual que é a finalidade dessa laje? Vai ser uma laje de cobertura? Vai ser uma laje, um piso residencial? Será que nesse piso vai ter uma banheira de hidromassagem? Será que vai ter uma academia privada? Enfim, de acordo com o uso e ocupação, eu vou definir a minha carga variável. Então tem que fazer essa análise para até mesmo aplicar a carga correta em cada um dos ambientes aí do meu projeto. Então nessa etapa aqui eu já vejo os quartos, sala de TV, cozinha, banho social, identifico os cômodos e a distribuição de cada um deles. Então o primeiro cômodo aqui, vou pegar como referência, como exemplo, o quarto das crianças. É um quarto retangular, da ordem de 4,5 metros a 3,35 metros, 3,5 metros aproximadamente. Então nesse projeto, analisando os outros cômodos também, já pegando essas dimensões, onde eu já imagino que posso trabalhar com alguns pilares para me ajudar a servir de apoio para as vigas, eu já entendo que é uma edificação com vãos pequenos a médios, onde já, como um lampejo na minha cabeça, eu já entendo que eu posso trabalhar com seções mínimas dos meus elementos estruturais, tanto com pilares quanto para vigas. E, inicialmente, eu sempre tento trabalhar com o mínimo possível, tanto de vigas quanto de pilares, e principalmente de lajes também. Até porque, além da segurança aqui do empreendimento, eu preciso me preocupar com o custo, com a economia que eu posso estar gerando aqui para esse projeto. Então, fazendo essa breve análise, trabalhando com vãos pequenos a médios, é o melhor dos mundos para qualquer projeto. Porém, a gente sabe
que dependendo da arquitetura, da complexidade da arquitetura, eu posso necessariamente trabalhar com vãos muito grandes. Aí pode ser que nem o concreto armado seja suficiente. Aí eu trabalho com a proteção, com a viga metálica, alguma coisa nesse sentido. Nesse projeto, você já percebeu que é um projeto mais simples, porém não deixa de ter as suas particularidades, tá bom? Vou explicar aqui para você uma delas. Nessa região da sala, eu tenho um vão aproximadamente aqui de 4,39 metros. Até aqui essa bancada, vencendo esse vão, eu posso ter um pilar nessa interseção aqui da parede, nessa divisória do quarto das crianças com o quarto de casal, e poderia ter um pilar bem aqui. Se eu lanço uma viga desse pilar, que eu poderia lançar, até um outro pilar que eu tenho aqui, se essa viga fica atravessada, será que eu tenho altura de pé direito suficiente para esconder essa viga num forro? Porque se eu tiver altura suficiente, então não teria problema dessa viga ficar aparente, porque ela ficaria escondida pelo forro. Então, quando eu já criei isso na minha cabeça, essa possibilidade, eu venho aqui para o corte e vejo que no corte desse meu projeto não contempla a existência de um forro. Ou seja, se eu passo uma viga atravessando aqui a sala, muito provavelmente o morador não vai executar esse forro e vai ter uma viga aparente. Então, seria um pouco desconfortável pelo morador ter uma viga aqui no meio da sua sala. Logo, essa análise crítica do meu projeto, ela tem que ser vista sob a ótica do arquiteto, pensando na funcionalidade, na estética da arquitetura, mas também de um engenheiro, pensando na solução de um problema. O que eu poderia fazer para resolver esse problema? De repente, trabalhar com uma viga invertida. Porém, eu não tenho muitas limitações de altura, como eu disse anteriormente. Caso contrário, se essa viga for muito alta, eu vou ter que colocar ela invertida e assim gerar algum tipo de interferência com o telhado. Porém, lá no telhado, eu já tenho outras soluções, já de marcenaria, para resolver um problema ou interferência que essa viga invertida poderia gerar, tá bom? Então, nesse momento, é esse tipo de análise que eu faço. Comprimento dos vãos, a interpretação da minha arquitetura, identificando se tem algum tipo de balanço, qual o ponto mais crítico do meu projeto, de repente, um vão muito grande, pode ser que não seja nem o balanço o problema do seu projeto, pode ser que seja uma área de convivência, uma área gourmet de 10 metros por 15 metros de vão livre. Seria um grande problema para você pensar, principalmente se você tiver um pavimento a mais aí no seu projeto, e naquela laje seria uma carga de uso e ocupação mais elevada do que uma laje de cobertura. Então, todo esse tipo de situação que pode acontecer no seu projeto, você tem que mapear logo nessa etapa, para você saber qual a solução, qual a melhor solução que você vai aplicar, até mesmo na etapa de concepção e modelagem estrutural, tá bom? Então, aqui na planta baixa, basicamente é isso que eu analiso. No corte, analiso, vejo se tem existência de forro, o tipo de telhado que vai ser utilizado na edificação, o meu pé direito, o pé esquerdo da minha estrutura, né? Já pensando aqui da minha estrutura, se essa torre da caixa d'água, onde que ela poderia ser apoiada? Será que para eu subir essa torre, vou precisar de levar pilares até o último nível? Ou somente até onde eu tenho a laje? E aqui o contorno seja com alvenaria de blocos, convencional. Enfim, todo esse tipo de análise, ela parte aqui dessa leitura e interpretação. Chegando aqui, analisando aqui um pouco mais detalhadamente com você, antes de fazer a modelagem, dessa estrutura da caixa d'água. Sei que tem uma caixa d'água e aqui no corte mostra a posição dela na minha elevação. Porém, eu preciso saber dessa posição em planta. Se a minha caixa d'água vai ficar na região do quarto das crianças, do closet, ou então aqui em cima do banheiro do casal. Para isso, eu venho aqui na planta da cobertura. E olha só, a minha caixa d'água está posicionada aqui no canto inferior esquerdo, bem aqui no quarto de casal. No quarto de casal aqui tem um banheiro. Porém, esse banheiro tem um comprimento aqui de aproximadamente uma largura de 1,69 m, interna. Já essa minha laje da caixa d'água, ela tem aqui internamente 2,30 m. Ou seja, a minha caixa d'água não está somente nessa região aqui. Ela pega um pouco mais aqui do quarto do casal. Então, quando eu for aplicar
a carga da minha caixa d'água, eu tenho que considerar onde ela está sendo aplicada. Eu posso fazer a distribuição dessa carga pela área da laje, onde ela vai ficar apoiada, ou então pela área de contato da caixa d'água. Essa aplicação de cargas nós vamos ver mais para frente, tá bom? Mas agora eu já tenho que entender isso porque eu já posso pensar onde eu vou lançar os meus pilares. Esses pilares da caixa d'água. Por quê? Repare que a minha caixa d'água, ela não vai ser apoiada diretamente sobre a laje de cobertura. Foi criado aqui na arquitetura uma laje acima do nível da cobertura, 1 metro acima, para servir de apoio para a minha caixa d'água. Então, meu pilar, necessariamente, ele vai ter que ir até esse nível, pelo menos, de 1 metro acima da minha cobertura. Tá bom? Entendido isso aqui, eu já começo a, de repente, pensar em possíveis pontos de aplicação de pilares, que seria uma pré-concepção estrutural. Como que eu faço aqui nessa etapa? Antes de, por exemplo, definir, exemplo, aqui no canto superior esquerdo, eu vou ter um pilar aqui nesse canto. Aí eu já venho aqui e lanço o pilar. Não. O que que eu faço? Nesse nosso projeto, como eu tenho apenas uma planta baixa, eu gosto de fazer essa preparação da minha planta baixa. Como que eu faço? Clico aqui nessa cota, dou um Select similar, vai selecionar todos os layers com aquela característica de linha. Eu vou lá e deleto. E aqui eu vou deletando tudo aquilo que eu não preciso para realizar essa pré-concepção. Então a mobília, vou pegar aqui a mobília, digitar o comando no AutoCAD, Select similar, vai selecionar todas aquelas linhas. Aqui é a mesma coisa, Select similar, e assim ele vai selecionando. A intenção aqui é deixar o meu projeto o mais limpo possível, deixando somente as linhas que representam a alvenaria e também o nome do cômodo. Pelo menos eu gosto assim, até porque na hora que for aplicar as cargas já fica mais fácil. Só lembrando que aqui no térreo nós não vamos ter laje, nós vamos ter uma laje somente na cobertura, tá bom? Aqui então eu já poderia começar esse lançamento, essa minha primeira concepção, ou que eu gosto de chamar de pré-concepção. Por quê? Aqui eu não vou definir seção de pilares, que seria um pré-dimensionamento. Eu vou definir apenas os pontos onde eu vou aplicar os pilares do meu projeto, numa primeira concepção estrutural. Então, qual que é a recomendação que eu gosto de passar nessa etapa? Vinícius, por onde eu começo a posicionar os pilares do meu projeto? A minha recomendação é que você sempre comece pelos cantos, depois pelos pilares intermediários e, por fim, os pilares centrais do seu projeto. Então essa é a minha premissa. Comece pelos pilares dos cantos, depois os intermediários e, por último, os pilares internos, que vão ficar ali no interior da sua arquitetura. Essa é a premissa que eu costumo seguir, tá bom? Então, seguindo isso, vou dar um copy aqui, pilar no canto, pilar nesse canto também, desabilitando aqui o F8, aqui também um pilar no canto, um outro pilar nesse outro canto, um outro pilar nesse outro canto. Pronto. Depois os pilares intermediários, no caso, entre os pilares de canto. Eu poderia ter um pilar aqui, distribuído a uma distância que nós já vimos, da ordem de 3,5 metros aproximadamente. Aqui eu teria um outro pilar. Aqui um outro pilar. E aqui um outro pilar. Pilar interno na minha edificação. Inicialmente, e outro pilar aqui, ó. Também, pilar intermediário. Por quê? Quando eu faço isso, eu já crio aqui na minha cabeça uma estrutura aporticada, que é o melhor dos mundos para que nós tivermos, né, numa estrutura, que é formado por pilares e vigas. E assim eu tenho o pórtico formado. Sempre que você tiver um pórtico, você tem uma distribuição de cargas mais interessante. O ideal na distribuição de cargas é que ela chegue o mais rápido possível na sua fundação. Então, se eu tenho muitas vigas apoiadas em vigas, eu tenho que primeiro pegar o carregamento da laje, jogar para essas vigas.
Como se eu tiver muita viga apoiada em outras vigas, primeiro essas vigas vou ter que descarregar para outras vigas, e essas outras vigas para os pilares para as fundações. Então, se eu tenho uma estrutura mais aporticada, no caso aqui, eu vou ter basicamente a carga da laje na viga, a viga diretamente para o pilar para a fundação. Eu não tenho, por exemplo, vigas apoiadas em vigas. Quando isso acontece, saiba que é projeto de engenheiro. Brincadeira. Mas é um projeto onde você vai ter uma distribuição de cargas mais assertiva, uma distribuição de cargas mais eficiente. Porém, a gente sabe que dificilmente isso vai acontecer, até porque cada vez mais os projetos de arquitetura estão ficando mais arrojados. Então, vou ter vigas apoiadas em vigas, viga de transição, pilar nascendo em viga e etc. Mas o que eu quero passar aqui para você é que você trabalhe a sua mente para pensar nessa distribuição de cargas para que ela seja o mais eficiente possível. E a minha distribuição de cargas está diretamente relacionada a essa primeira concepção, ao posicionamento dos pilares no meu projeto, para que as cargas encontrem o seu destino final, que é o solo, da forma mais rápida e eficiente possível. Então, quando eu lanço os pilares nos cantos, depois na extremidade e depois internamente, como que vai ficar a distribuição de vigas para esse meu empreendimento? Vou lançar aqui linhas, vou mudar aqui a cor, para a cor branca, para você já observar. Nesse pilar aqui, até esse último pilar, aqui ao lado esquerdo, eu vou ter já uma viga contínua. Desse outro pilar até esse outro pilar, eu vou ter uma outra viga contínua. Desse pilar até esse pilar aqui embaixo, uma outra viga. Desse pilar aqui, de extremidade até esse outro pilar, eu tenho aqui uma outra viga. Desse pilar até esse outro pilar aqui, na outra extremidade, uma outra viga. Desse pilar até esse pilar, eu vou ter uma outra viga. Desse pilar até esse pilar, eu tenho uma outra viga. E desse pilar até essa viga, eu tenho outra viga. Ou seja, quando eu lancei os meus pilares, automaticamente a posição das vigas já são pré-definidas de forma quase que automática. Então, esses retângulos formados pela distribuição das vigas, basicamente são as lajes que nós iremos trabalhar aqui no nosso projeto. Claro que tem algumas outras particularidades, como eu me referi também anteriormente, a questão da caixa d'água. Na região da caixa d'água, vou precisar de pilar nascendo até a torre da caixa d'água. Então, pode ser que eu precise lançar outros pilares aqui. Vou dar um Ctrl C, um outro pilar mais próximo, né? Aqui, um outro pilar mais ou menos nessa ponta. Esses 4 pilares aqui são os pilares que eu darei continuidade até a torre da caixa d'água. O restante dos pilares podem terminar até a laje da minha cobertura. Porém, eu vou ter essa definição depois que eu realizar a modelagem do meu projeto. O que eu quero te explicar é que essa etapa é uma das mais importantes, porque aqui você já faz algumas definições antes de começar a modelagem. Claro, se você já for engenheiro de estruturas mais avançado, você já pode realizar tudo isso dentro do próprio TQS. Já vou começar a fazer essa leitura do meu projeto lá no TQS mesmo. Já importa a arquitetura e lá eu já começo o lançamento, já fazendo essa análise crítica simultaneamente ao lançamento dos elementos, sem problema algum. Agora, se você está começando, eu sugiro investir um certo tempo para realizar essa primeira concepção, ou como eu disse anteriormente, né, uma pré-concepção estrutural, definindo esses pontos de apoio do seu projeto, pilares, vigas e as regiões de lajes, tá bom? Vinícius, não poderia colocar um pilar aqui nessa interseção? Poderia. Por que eu falo isso, Vinícius? Porque aqui, como eu tenho carga de parede, eu posso precisar lançar uma viga nesse sentido, lançar uma outra viga aqui para apoiar essa parede e depois uma outra viga
para apoiar a carga aqui da parede do banheiro, da parede de entrada aqui do meu banheiro. E esse conjunto aqui de vigas, seriam muitas vigas apoiadas em outras vigas. E aí, de repente, o deslocamento pode ser maior do que deveria, ou do que poderia existir se aqui eu tivesse um pilar. Se eu tiver um pilar aqui, eu poderia ter uma estrutura mais rígida, visto que a ligação do pilar me traria essa rigidez a mais, sem falar que eu não teria aqui uma torção de uma viga apoiada em outra viga, por exemplo. O que eu posso falar para você? Poderia, mas tudo que a gente está fazendo nesse momento são hipóteses. Pode ser que sem essa viga você tenha deslocamentos excessivos na sua estrutura, mas pode ser que do jeito que ela está aqui agora, por sua edificação de pequeno porte, cargas mais leves, você não tenha esse deslocamento excessivo nas vigas e lajes do seu projeto, porque aqui você não tem um pilar. Então tudo é uma questão de hipótese, tá bom? Até o ponto de eu modelar a minha estrutura e realizar o dimensionamento. O TQS versão 24, para você ter uma ideia do poder do TQS, ele tem uma ferramenta de comparação de edifícios. Ou seja, você poderia fazer uma concepção estrutural dentro do TQS considerando a existência aqui de um pilar e faz o dimensionamento. E depois você faz um outro modelo estrutural sem esse pilar e compara o resultado dos dois em relação a deslocamento, em relação a comportamento estrutural e também a consumo de materiais. De repente, se você colocar aqui mais um pilar, você pode ter mais armaduras do que o mesmo projeto sem esse pilar, vai ter mais concretagem, vai ter mais uma fundação, mais mão de obra, às vezes sem necessidade. Então, o meu projeto, até mesmo porque eu vou utilizar uma ferramenta computacional, eu tenho a possibilidade de fazer um excelente projeto estrutural, desde que eu invista tempo e tenha realmente a vontade de prestar um bom trabalho para o meu cliente. Como eu disse já, além da segurança, a nossa função também é gerar uma economia dentro dos critérios normativos, que basicamente é o que nós vamos aplicar aqui no nosso projeto do início ao fim. Todo o nosso projeto será de acordo com as normas vigentes, as normas de carga, NBR 6120, 6123, norma de fundação 6122, é a nossa norma mãe para estrutura de concreto armado, a NBR 6118, 2023. Tá bom? Entendido isso, se você preferir, eu gosto de fazer isso, pegar essa arquitetura e colocar no arquivo à parte. Nesse arquivo à parte, você já pode lançar aí os seus pilares e já ter ele naquelas posições que você pré-definiu, tá bom? O que eu mostrei para você, olha o pilar ali, ó, daquela interseção. Não significa que nessa planta baixa que você está vendo, que eu vou importar para dentro do TQS, eu vou lançar esse pilar aqui. Eu vou lançar a minha estrutura sem esse pilar. Eu vou realizar o dimensionamento. A minha estrutura apresentou um bom comportamento? Ok. Esqueço esse pilar. Ah, mas de repente eu posso melhorar o meu projeto aplicando aqui esse pilar no meu projeto, introduzindo ele. Então eu vou lá e faço essa introdução. Então, basicamente, é assim que nós vamos proceder, tá bom? Uma informação também muito importante e relevante é sobre a orientação desses pilares. Temos duas informações aqui, uma delas eu vou explicar com mais detalhes um pouco mais para frente. Mas nesse momento, quanto a essa orientação ou a essa rotação do pilar em planta, você pode observar aqui que a maior dimensão desse pilar está na horizontal. Como ela está na horizontal, você pode me perguntar, Vinícius, por que você não colocou esse pilar com a maior inércia dele, a maior dimensão, na vertical? Qual foi o critério que você utilizou? Em relação ao comprimento dos vãos, esse foi o critério que eu utilizei, o que eu utilizo no meu projeto. Por quê? Nesse retângulo, pegando aqui como exemplo, eu tenho aqui um vão menor, vou pegar aqui o comando dist, do eixo desse pilar até o eixo desse pilar aqui, ó, aproximadamente 3,33 metros. Nessa outra distância, eu já tenho um vão da ordem de 4,64 metros, que é maior. Ou seja, quando eu vou ter uma viga, pegar aqui uma régua, eu vou ter uma viga nos dois sentidos, tanto desse pilar até esse pilar, quanto desse pilar até esse pilar.
O comportamento das duas, basicamente, é o mesmo. Eu vou ter uma flexão aqui na minha viga, momentos fletores negativos na região dos pilares, e o momento fletor, nós sabemos que é força vezes distância. Momento fletor máximo numa viga biengastada, que ele é ao quadrado sobre 24. Nas extremidades, que ele é ao quadrado sobre 12. Se o momento é força vezes distância, quanto maior for a minha distância, maior vai ser esse meu momento fletor. Correto? Logo, a minha esquerda aqui do meu pilar vai ter um momento fletor negativo maior do que comparando com essa viga na vertical de 3,35 m. O que tende a acontecer nessa minha estrutura? Quando eu pego esse pilar e oriento ele com a maior inércia na horizontal, pegando aqui o vão de 4,24 m, eu estou apoiando a minha viga numa região de maior rigidez no meu pilar. Ou seja, eu estou distribuindo o meu carregamento na direção mais rígida desse pórtico, formado por esses 4 pilares. O que tende a acontecer? O meu pilar precisar de menos armaduras do que teria se eu simplesmente rotacionasse ele com a maior inércia aqui na vertical. Eu estaria favorecendo aqui um vão relativamente curto, relativamente pequeno. Os momentos fletores, a equação é a mesma, porém seriam menores. Ou seja, essa viga de 4,64 m iria exercer um momento fletor mais alto nos meus pilares, onde eles iriam trabalhar no sentido de menor rigidez, gerando assim a possibilidade de ter mais armaduras. Num projeto como esse, com as cargas são pequenas, pode ser que você não teria esse problema relacionado à economia ou à eficiência do seu pilar. Mas pode ser que em um outro tipo de projeto você tenha esse problema. Então, o que eu penso é aplicar esse critério em todos os projetos que eu desenvolvo. Então, a maior dimensão do meu pilar paralela à maior dimensão da minha viga. Menor dimensão do meu pilar paralela à menor dimensão aqui da minha viga, o menor comprimento da minha viga, melhor dizendo, tá bom? Buscando sempre essa eficiência do meu projeto. Claro, dependendo da arquitetura, nem sempre isso vai ser possível, mas sempre que for, é interessante que você pense dessa forma, tá bom? Basicamente é você pegar uma régua. Aqui na régua você vai ter um lado dessa régua que é mais rígido quanto à flambagem, né, do seu elemento estrutural, e quanto à flexão, dependendo de como você está analisando. Imagina que é o meu pilar. Essa orientação do meu pilar com a maior inércia paralelo ao maior vão, aqui ao maior vão da minha viga. Então tentar flambar esse pilar nesse sentido é muito mais difícil do que nesse aqui. Então é esse conceito que eu aplico. Vão grande, meu pilar com a maior inércia paralela a esse vão. Vão pequeno, menor inércia paralela a esse vão, tá bom? Esse é o critério. Um outro ponto aí de atenção, que é importante você estar aplicando no seu projeto, é quanto à seção, a largura das suas paredes, e assim definir também a largura dos seus pilares. Eu vou comentar sobre isso no pré-dimensionamento dos nossos pilares, mas basicamente, se eu tenho uma parede de 20 centímetros, a largura do meu pilar, a menor dimensão dele, vai ser de 19, 1 centímetro a menos, descontando meio centímetro de cada lado para dar acabamento ali na minha parede, quando ela for construída. Se a minha parede acabada for de 15 centímetros, o meu pilar vai ter no máximo 14 centímetros, descontando meio centímetro de cada lado, tá? Mas na próxima etapa, assim que a gente dá continuidade, na etapa de pré-dimensionamento dos nossos elementos estruturais, eu comento sobre isso e assim a gente chega aí encontrando a maior dimensão do nosso pilar. A menor dimensão, de acordo com os critérios da norma e também com as limitações da minha arquitetura, pensando na largura da minha parede. Já a maior dimensão refere-se às prescrições da NBR 6118 e também aos esforços que chega o nosso pilar, tá bom? Mas basicamente, já antecipando, para uma edificação como essa, uma edificação simples, térrea, dimensão mínima aqui para esses pilares, tá bom?
14 por 26, ou então 19 por 20, por exemplo, ou de repente 19 por 19. Mas aí a gente vai trabalhar aqui na próxima aula e a gente vai definir quais serão as seções transversais dos pilares, vigas, o tipo de laje e a altura dessa laje aqui para o nosso projeto. Forte abraço e até a nossa próxima aula.